Olá, seja bem-vindo ao VoxCast, o podcast aqui da voxmais.com. Aqui a gente está batendo um papo, sempre uma conversa muito bacana com quem contribui com o desenvolvimento da região oeste do Pará. E a gente recebe hoje aqui o vereador da Câmara Municipal de Santarém, Urias Pingarilho. Seja bem-vindo, meu nobre. Obrigado, Jonas. Obrigado a Vox. Saudações, cumprimentar todos os espectadores, aquele que nos assiste nas redes sociais. Bacana. Que Deus nos abençoe, que nós todos possamos fazer um excelente trabalho, né, de conscientização, de aproximação, de relacionamento muito importante, estar próximo da sociedade, para que a gente desenvolva o melhor trabalho de representatividade naquela casa legislativa, né, Jonas? Maravilha, é isso aí, é isso aí. A gente sempre está dizendo aqui, a gente vai pelo início. Quem é o vereador, né, e o cidadão também, Urias Pingarilho? Cara, Urias Paulo Pingarilho Castro, hoje com 55 anos. Tá novo. É verdade, fui casado por 27. A minha esposa era Márcia Iracema de Aguiar Pingarilho, quem conhece muito bem, era filha do seu Antônio Aguiar, das Boas Lojas. Temos uma filha hoje com 22 anos, é a Ruth. Na verdade é a minha luz, é a minha inspiração. Entendi. E um relacionamento muito próximo, muito abençoado e muito gostoso com a minha filha. Tivemos um momento em 2020 de uma candidatura também, mas assim, naquela época não estava focado, essa que é a palavra que a gente usa, focado numa campanha, numa candidatura. Então, foi mais um aprendizado. Isso, haviam muitas coisas orbitando ao meu redor, inclusive o falecimento da minha esposa em 2019, então eu não conseguia me concentrar em nada. A minha mente estava divagando demais, era muito disperso os pensamentos e eu não conseguia focar. Aí quando foi agora nessa candidatura, na realidade eu não queria mais. Eu fui chamado, fui convidado para apoiar uma pessoa que seria o meu irmão, mas aí não deu para ele por conta dos trabalhos na panificação, é muito puxado, é muito intenso. E aí me fizeram a proposta de candidatura, mas eu não decidi de imediato. Eu tirei um tempo para orar, para confirmar, fui para diante da oração, fazer minhas preces e confirmar diante de Deus e entender que a candidatura ela representava muito, porque tu representas um grupo, representas uma sociedade, e a sociedade ela tem aspirações, ela tem desejos. Então eu entendo que tudo parte da ótica dos anseios e da necessidade da população. Tudo vai acontecer a partir desse momento. O que a população deseja? O que a população aspira? O que a população tem de aflição? Qual é a dor que a sociedade está vivendo no contexto de equipamentos, de obras sociais? E a partir dessa dor a gente tem um insumo, tem a matéria-prima para a gente trabalhar a Câmara, os vereadores, os 23 vereadores do Legislativo, e levar propostas para o nosso gestor municipal. E contamos sempre sim com a sensibilidade, e nós sabemos que tem sensibilidade no nosso gestor hoje, o atual é José Maria Tapajós, e a gente observa muito em ti, pelo contato, pela vida, da simplicidade, da humildade que ele tem. Então, a gente crê sim que essa força administrativa desse gestor público municipal que nós precisamos, a gente vai encontrar nesse mandato de 4 anos aí na pessoa do Zé Maria. Então nós nos candidatamos, tivemos todo um procedimento de campanha. Partido forte, né, cara? Você entrou no MDB. Né? É um partido que o pessoal taxava por difícil, e eu fui abordado várias vezes na rua. Dificilmente tu entra, eu digo, olha, eu não sei, eu estou fazendo o meu trabalho e eu vou dar o meu melhor nisso. Eu fui de casa em casa, porta em porta, eu batia, muito poucas rejeições nós tivemos, e assim na questão do porta em porta, mas muita aceitação. E uma das coisas que as pessoas elas me falavam, você só vem aqui de 4 em 4 anos. Eu entendo perfeitamente a resistência da população, porque, Jonas, o pessoal que está nos assistindo, a angústia e a decepção e a frustração por gerar expectativa no coração do ser humano, isso traz essa dor e essa resistência. A política ficou um pouco fragilizada, sim, né? Ficou fragilizada, desacreditada. Então, de sorte que, da maneira que qualquer pessoa que decida entrar, ele já entra estigmatizado nessa situação. Então, ficou difícil. Tanto é que hoje, já com o mandato, depois de eleito, a gente tem um programa que é o Vereador da Minha Casa. A gente criou
essa abertura para a gente estar próximo das pessoas. A gente está com as famílias, vai para a cozinha, conversa, procura saber a realidade de cada um, e tem vários tipos de conversa, tem várias situações. O teu objetivo com essa ação é ouvir as pessoas, aproximar mais? Está próximo, proximidade. O meu alvo é assim, quebrar o paradigma e mostrar que a gente pode sim, enquanto representante público, estar perto da população. Eu estou dentro da casa, cozinhando com as pessoas, ouvindo as pessoas. E a partir daquele momento a gente dá uma pausa, que a gente diz, olha, eu vou dar uma pausa no programa aqui, que a gente vai verificar a rua, vai olhar o bairro, vai ver como é que está, e a gente vê a realidade. Entendi. Então, a realidade... Tu és um bom cozinheiro? Eu faço algumas coisas. Faço muitas coisas. O que tem rolado aí no vereador aí na casa das pessoas? O que vocês têm feito de dia de comida lá? Olha, a gente tem reunido o pessoal, tem feito bastante peixe, o pessoal gosta de peixe. Geralmente eu jogo a sugestão para casa que a gente vai. Geralmente eu levo o peixe, ou levo a carne, ou qualquer outra coisa, o pessoal coopera com outras coisas, o arroz, o feijão eles fazem lá, a farofa, a saladinha, e aí a gente faz uma união, um mix de coisas para a gente preparar o programa, né? Mas o mais gostoso é o sorriso, porque está no off. O programa te mostra, mas o mais gostoso é o sorriso, o abraço. Quando tem uma rede por ali, eu gosto muito de rede, dou uma deitada na rede, fico conversando da rede, tomando um cafezinho e ouvindo, a gente fica sorrindo e fazendo aquela integração, que é muito importante, a comunhão. Uma frase que a gente falava bem assim, que o coração só sente quando você está perto, né? Que os olhos, Jonas, não veem, o coração não sente. Então, eu, por exemplo, tive uma situação recente naquele lixão lá da Jader Barbalho. Cara, eu vou te falar, meu coração apertou quando eu vi aquilo lá, porque muitas pessoas transitam por lá. E estava, que agora já a prefeitura já removeu todo o lixo, mas infelizmente ainda tem gente jogando lixo lá. Mas quando tu vê as pessoas passando por lá, é um local altamente insalubre e com uma periculosidade extrema. E aí não tem como você não se sensibilizar. Mas só vai se sensibilizar se você estiver junto. Você só conhecendo a situação e a realidade das pessoas nas ruas, nas comunidades, dentro da casa, é que você vai ver. Então, o Urias Pingarilho é esse. É o segundo filho de um quantitativo, do número de filhos da minha mãe, pelo menos, de 7. É muito presente, Jonas, na família. Sandra. Sabe, é o cara que vai para cima, sabe, quando tem qualquer problema que os irmãos estão passando, eles sabem disso. As pessoas que nos conhecem sabem disso. O Urias, ele não mede esforço, ele vai para cima mesmo para ajudar, para resolver o problema. Chega a ser até um ponto ser incisivo, de determinar, sabe? Eu sei que isso não é o correto, deixar as pessoas decidirem por si mesmas, mas a gente chega a determinar. É quando a coisa está muito grave. Então, isso é muito bom. Eu tenho essa abertura com os meus irmãos. E levando a palavra de Deus, levando o conceito da espiritualidade, os princípios que a gente aprende, né? Porque, tu sabe, a gente é conservador. A gente conserva aquilo que realmente está funcionando, aquilo que dá certo, aquilo que é pautado em bases sólidas, né, espirituais, sobre do amor ao próximo, amor à família. Quem não cuida dos seus é pior do que o ímpio, negou a fé. Então, tudo isso é importante para a gente desenvolver. Então, eu estou, vereador, o que o pessoal pode... Não sei se é uma das tuas perguntas aí. Aqui é livre o tema. A gente vai conversando. Não sei se eu posso aqui, mas o que eu espero, eu espero é deixar uma marca. Eu quero deixar uma marca, um legado parlamentar, um legado administrativo do mandato, que seja um legado que deixe uma marca positiva na vida das pessoas. O legado que eu quero é o que sempre eu martelava, eu sempre discutia, é que há chance, há oportunidade de nós fazermos uma representatividade de qualidade, olhando não para questões de fortalecer um mandato, mas fortalecer a base, essa ótica, porque tudo começa com essa necessidade. Né? E a gente tem que buscar as possibilidades. Às vezes a necessidade, eu digo sempre, é muito alta, e a possibilidade está bem aqui embaixo. Precisa nivelar. Pelo menos se aproximar, para né? se aproximar, né? Para buscar atender às necessidades das pessoas, dando uma resposta resolutiva é o que nós precisamos. O que nós precisamos é uma resposta resolutiva. Mas, Jonas, se nós não conseguirmos dar uma resposta resolutiva, tem que ter uma boa explicação, uma resposta explicativa. A gente diga o porquê não atingimos, por que não foi possível naquele momento e quando vai ser. A população ela espera isso.
Então, nós, enquanto parlamentares, nós precisamos dar essa resposta. Não só nós, como também a gestão pública, as secretarias, os secretários, precisam sim, eles têm feito isso, se manifestado e dado respostas à população. Então, que seja mais frequente isso, né, o que nós esperamos. Com certeza, com certeza. Você se imaginava um dia estar representando a população? Olha, parece assim, no primeiro momento, é muito difícil, né, porque uma eleição... Você nunca se imaginou sendo candidato? Tanto na primeira como na segunda eleição, eu não tinha a pretensão. Uhum. Não, mas isso assim, desde mais jovem, assim, não vinha isso na sua cabeça? Um dia eu quero entrar na vida pública. Não. Nunca passou pela... Nunca passou, mas a partir do momento que você entende que tudo gira em torno e é afetado diretamente pela política, você sente a necessidade de participar. E olha, Jonas, é um desafio que eu faço para todos que estão nos assistindo. Se envolva na vida pública, na política, porque todos nós, querendo ou não, nós somos políticos. Nós somos afetados dioturnamente por ações e por projetos, por leis que são debatidos, articulados e decididos em mesas, em bancadas, em sessões. A da rua, políticas a educação, públicas, tudo. Né? A infraestrutura, tudo gira. Olha, a mulher quando está grávida, ela vai fazer um pré-natal, neonatal. Isso já envolve políticas públicas. Nasceu a criança, tem que registrar. Aí tem que ir para a escola, né, o ensino fundamental 1, 2, e vai para o ensino médio depois, aí para a faculdade, tudo isso envolve a política. Lança-se nas faculdades e tudo mais, sai com diploma, nos cursos técnicos, sai com o canudo na mão. E depois disso vai ter que fazer essa subsunção, essa aplicabilidade desse treinamento no mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho ele tem que estar receptivo, tem que ter vaga, tem que ter oportunidade, que é uma das coisas que a gente podia conversar sobre essa política de desenvolvimento econômico que é muito importante. Tem que ter vaga para esse pessoal que está vindo das faculdades, porque senão eles vêm da faculdade e a família vai se dividir, porque vai ter que viajar para outros centros, para outros polos. E não é isso que nós queremos o potencial, o potencial do conhecimento, da habilidade dentro do nosso município, para desenvolver a nossa região. Santarém tem um potencial tremendo, tanto no turismo, a questão do comércio, mas nós estamos fragilizados na indústria. Como é que tu acha que a gente pode dar esse avanço, esse crescimento dentro desse cenário que você está traçando aí? Olha, eu vejo assim, a gente resolve muitas coisas que são paliativas. O meu conceito é o seguinte, a gente trabalha em cima de remediar sintomas, a gente fica remediando sintomas todo tempo, mas a gente não vai buscar causa. O verdadeiro motivo por que nós estamos sofrendo, padecendo de falta de trabalho, falta de emprego, o desenvolvimento está meio que brecado. Né? Por que a dona de casa, o pai de família sai da sua casa atrás de possibilidades e volta de mãos vazias? Olha a tristeza, Jonas, a angústia desse pai. E talvez você que está nos assistindo nessa hora está passando por uma situação dessa. Você saiu à busca de um trabalho para trazer um alimento para sua casa, trazer alegria e segurança para sua família e você se deparou com um cenário de impossibilidades. Então é isso, a gente fica remediando, Jonas, sintomas, a gente precisa atingir a causa. A causa é simples, ela está lá no ensino médio, ensino fundamental e médio, quando a gente aprende sobre os setores da economia. Isso eu falei de tribuna, eu tenho falado por aí. O setor da economia que a gente precisa destravar, a gente precisa alavancar é o setor primário, agricultura, pecuária, pesca, extrativismo. Esses setores a gente precisa impulsionar para que nós tenhamos mais possibilidade de trabalho na nossa região e município, que nós tenhamos mais possibilidade de recurso no Tesouro Municipal para aplicabilidade dentro da saúde, dentro da educação, dentro da segurança pública, dentro da infraestrutura, é o que tanto nós precisamos. Sabemos que o Tesouro Municipal ele se sustenta através dos tributos, impostos, contribuição de melhorias, taxas, e vem os repasses estaduais e federais, o município ele sobrevive disso. Então a gente vai taxar mais? Não é essa a intenção, taxar mais. É tornar a vida do empresário, do empreendedor mais ameno. Mas para isso a gente precisa desenvolver formas, maneiras de aumentar essa arrecadação e uma forma seria produzindo mais. Eles nos dão, Jonas, braços. Preste bem atenção, nos dão braços para abraçar. Mas nós estamos precisando de pernas para caminhar. Porque sem pernas para caminhar não vai. E onde é que estão essas pernas para caminhar? Eu te digo, nós somos cerceados e limitados de produzir, porque nossa reserva legal aqui na nossa região, e isso envolve 9 estados,
na sua grande maioria, principalmente na floresta amazônica, é 80% de preservação e 20% de utilização e de manejo. E esses 20% ainda se deduz às áreas de preservação permanente, proteção ambiental, né, que são os leitos de rios, as fontes, as nascentes, as montanhas. Né, então, essas áreas todas são protegidas. Por exemplo, o leito de igarapé de até 10 metros de um lado e outro da margem 30 metros para cima de preservação. Então, é intocável, é crime ambiental você fazer um negócio desse. Então, nós precisamos dar condição para o pequeno produtor, para o médio e grande produtor, para produzir mais. Produzindo mais, circula mais dinheiro no nosso município. Você acha que Nós vamos vender mais do que comprar mais. Quem compra muito fica sem recurso. Sim, sim. Quem vende muito tem mais recurso. Então, se nós conseguimos manter esse recurso no nosso município, aí sim, nós vamos ter emprego para aquele pai de família que saiu e voltou para casa sem trabalho. Vamos ter alimento na mesa da Dona Maria, da Dona Joana, da Dona Joaquina, né, para poder ter essa satisfação. O que nós queremos lembra que eu falei que tudo parte da ótica da observação da necessidade da família. Sim. Então, se há essa necessidade, há como resolver essa situação. Então, para mim, Jonas, a gente precisa remediar isso aí. Temos que juntar esforços, não só os parlamentares, como o gestor público municipal, a sociedade civil organizada e a dona de casa. A gente tem que começar a entender que a falta de trabalho, a falta de alimento e a falta de provisão e de desenvolvimento do nosso município está lá no primeiro setor. E a gente precisa discutir os dispositivos do Código Florestal. É a Lei 12.651 de 2012. A lei municipal? Não, lei federal. Precisamos discutir. E a gente precisa, sim, nesse momento, nós vamos ter eleição agora, né, em 2026. A gente precisa escolher bem quem vai ser o nosso representante, como deputado, como senador, né, lá no Congresso. Porque a partir daí a gente pode, sim, a partir desse movimento, dessa comoção social, dessa sensibilização social, eu acredito que nem precisa sensibilizar, porque nós estamos vendo na pele. Né? Por onde eu passo, por onde eu visito, fazendo o programa Vereador na Minha Casa, gente desempregada, gente passando fome, gente que está 2 dias sem comer. Então é uma coisa que a gente tem que mirar. Eu acredito que é o ponto principal. A gente não deve deixar de trabalhar aquelas áreas que são paliativas. Né, os sintomas, a gente deve sim começar a remediar os sintomas, trabalhar os sintomas, mas o foco principal, eu acredito que a gente tem que unir forças, junto com o pessoal do agronegócio, né, da cadeia alimentar, cadeia produtiva do agronegócio, junto com o governo, junto com vereadores, junto com a sociedade civil organizada e a população em geral. A gente precisa unir forças, falar a mesma língua para a gente conseguir reverter a situação, mudar alguns dispositivos no nosso Código Florestal. Aí sim nós vamos ter a potência de produzir, porque nós temos Você acha que isso é inviável? Inviável, não tem como. A gente tem um turismo, mas o turismo é limitado. Nós podemos sim explorar bastante economicamente, fazer a cidade crescer com o turismo, mas de forma alguma será igual destravando o primeiro setor da economia e dando condição da gente se tornar uma potência produtiva. Esse é um pensamento, e não é só um pensamento meu, as pessoas estão conversando sobre isso. Então a gente precisa entender que a dor e a aflição que as famílias santarenas estão passando, Jonas, elas têm a ver com esse barramento, com essa dificuldade, sabe? Com esse travamento que está tendo no primeiro setor. A gente precisa produzir. Sem produção, não tem como ter desenvolvimento. Entendi. Agora sim, é muito importante falar isso. Precisa ser sustentável. Né? A gente tem como produzir de maneira sustentável. Porque o Código Florestal se baseia em 3 pilares. O desenvolvimento social, econômico e ambiental. E isso com sustentabilidade. O mais importante é o social, para se gerar justiça social, igualdade social, e que as pessoas tenham a mesma oportunidade que tem lá para o Sul e Sudeste de desenvolver. Mas parece que aqui nós fomos brecados. O que acontece é o seguinte, não tem esse equânime, essa igualdade, essa paridade de desenvolvermos a nossa economia, a nossa produção, sabe, garantindo. Nós fazemos isso, mas não temos condição de desenvolver sem impulsionar esse desenvolvimento econômico, né? O primeiro setor. E dá para fazer isso garantindo, sim, o meio ambiente, preservando, dando a sustentabilidade. Porque a sustentabilidade é o que é? É a nossa população futura ver e observar e usufruir daquilo que nós observamos e usufruímos hoje.
Então tem como fazer isso. O que não pode, sabe, é a preservação ambiental, é ser demasiadamente grande, impossibilitando a gente se alimentar, impossibilitando a gente de se desenvolver, de crescer, sabe, de garantir o futuro das nossas famílias. Tem gente nesse momento que está nos ouvindo aí, que está padecendo necessidade, que está chorando sem expectativa de um dia, amanhã, de um futuro próximo. Jonas. Entendi. Mesma coisa, a gente está fazendo também uma pergunta aqui. Muitas pessoas não sabem o que é que realmente faz um vereador. Dá para a gente explicar para o cidadão comum qual é o papel bem básico assim de um vereador? São 3 poderes, né? O poder judiciário, executivo e legislativo. Então eu vou falar de Santarém, que nós temos os 2 poderes aqui. E aí o poder judiciário é estadual. Mas aqui nós temos o poder executivo. Então, é de responsabilidade de um prefeito municipal, que ele distribui isso na administração pública direta, né, através das secretarias. Nós temos 17 secretarias e todos eles estão vinculados ao executivo. O executivo é que administra a cidade. Pega os recursos todos dos repasses, todo no Tesouro Municipal e administra a cidade. Então, é o que vai trabalhar a infraestrutura, é o que vai trabalhar e consertar e ajustar e modernizar o municipal, os UBSs, as MEIs, CMEIs. Certo. Então, é a administração pública municipal. O executivo. O executivo. O legislativo. O legislativo, já está dizendo, ele legisla. Ele é de responsabilidade a criação de leis, a modificação, a edição, a adição nas leis. Então, desenvolver projetos de cunho social que beneficiem a coletividade. É isso. E fora isso, ele fiscaliza. Ele fiscaliza o executivo. É essa que é a realidade. Ele traz à tona. Mas é necessário, porque mesmo os poderes sendo distintos, eles precisam ser harmônicos. Porque tem que se juntar os 3 poderes, porque o fim é social, o fim é justiça social, o fim é a dignidade da pessoa, né? O fim é a alegria da família, daquele pai que nós falamos que está necessitado. Então precisa ter uma comunicação ali. O que acontece às vezes é que há uma guerra entre os poderes e aí acaba que por pura vaidade de pessoas que representam, eu acredito que no nosso município isso não vai acontecer, a gente deixa de atender a população. Então a gente precisa sim, como vereador, denunciar, como estar junto da população, levantar as situações, as causas e fazer essa representatividade. Mas o maior fiscal, Jonas, do executivo, do que o prefeito, do que os secretários estão fazendo, é a população. A população tanto ela fiscaliza o vereador, como ela fiscaliza o prefeito, como ela fiscaliza o judiciário. É a população. Isso é a democracia. Todo poder emana do povo. Quem tem o poder, de fato, é a população. A população coloca, a população tira. Né? Só que a população ela anda muito dividida. Infelizmente, essa é a realidade. Os interesses são diversos e não conseguem ter um encontro, né? Não conseguem ser uníssono e unidos para uma causa que a gente possa desenvolver. Santarém, uma cidade de quase 350 mil habitantes. A gente pode eleger aqui 4, eu acredito até mais deputados estaduais, mas por conta dessa... Temos 2 hoje, né? Temos 2. Né? Da cidade, né? Temos o João Pingarilho e a Maria do Carmo. Então, hoje, por conta dessa falta de foco, né? De unidade, a gente deixa de existir, de eleger deputados estaduais para cá, que vão representar nosso município, nossa região. E, às vezes, a gente dá força e voz e vez para pessoas de fora. E elas vêm, se elegem, vão embora e somem, desaparecem. De casa é mais fácil. De casa é mais fácil. Não só o deputado estadual, mas o federal também. Nós temos o Enderson hoje. E temos outros candidatos também a deputado. Pelo menos mais 2 eu sei daqui do município. Tem a Adriana Almeida, né? E temos também eu acredito que o Chapadinha. Vão ter bastante, muita gente falando aí, vai ter bastante candidato. Então, isso pode ser ruim, né? Pode ser bom, mas pode ser ruim também, né? A gente precisa, mas tem outros também que já estão no poder que têm dedicado algum recurso, alguma emenda para o município também. Nós não podemos tirar essa honra, né? Mas eu acredito que por ter um sentimento... Até porque a pessoa pode concorrer, né? É livre, né? Ela pode vir na cidade e pedir voto, porque também os daqui vão pedir voto fora. Tem um pouco disso também, né? Sim, por a gente ter o sentimento, essa é a democracia, né? O nosso estado funciona assim. Então, assim, eles aplicam recurso, né? Então, mas assim, por a gente entender que o candidato é do município, há esse sentimento de que a dedicação vai ser em prol daquele município. Sim. Então, é isso que eu penso. Sim.
Além da política, você tem outra atividade? Eu trabalho como corretor de imóveis, né? Empreendedor também, né? O empreendedorismo, trabalhei muito tempo com panificação. Panificação não é um trabalho fácil. Panificação vem da família, né? Família, mas assim, coração mesmo, a panificação. Gosto muito de pão. O pessoal diz, tu come pão, tu não come pão, tu enjoa de pão e tal. Eu digo, olha, pelo contrário, quando eu estava direto na padaria, café da manhã, merenda e janta, pão. É um gosto muito bom. É um trabalho assim, muito nobre, de quem produz, de quem está ali, sabe? Uhum. É um pessoal que é muito dedicado a ofertar um produto, um serviço de qualidade para a sociedade. As padarias que eu tenho visitado são assim. Eu não visito só as padarias que são nossas, né, dos meus irmãos. Eu visito outras padarias também. Eu estou pela cidade. Sempre sintonizado, né? Mas também tem um direito na tua vida, né? O curso de direito? O direito, né? O direito está presente também contigo, né? Eu formei em administração, sou administrador. De formação, né? De formação. Recentemente, bacharel em direito, falta fazer a prova da ordem. Inclusive, hoje é o último dia da inscrição. Eu vou me inscrever para uma prova em agosto. Eu quero fazer essa prova da ordem. Passar por esse momento, né? Que é uma expectativa de todo acadêmico de direito, a prova da ordem. É o desafio, né? De buscar essa aprovação aí e tá com a carteirinha vermelhinha aí para atuar no nosso Tu acha que isso pode contribuir na Câmara contigo? Contribui. O que eu falo, Jonas, é assim, que ninguém sabe tudo, né? Eu tenho falado pelas entrevistas que a gente dá, ninguém sabe tudo. Tem um momento e em vários momentos que a gente tem que se municiar de pessoas técnicas, né, para ter uma resposta mais assertiva, com uma qualidade, com mais responsabilidade. Porque cada cabeça é uma sentença. Tem gente que acha que sabe tudo. Mas em dado momento a gente vai precisar se aconselhar com alguém do marketing, né, com alguém que está muito ligado na área ambiental, no agronegócio, em diversos setores e segmentos. Senão nós não precisaríamos dos médicos, nós precisamos de pessoas técnicas. Então todo conhecimento é muito bem-vindo. A gente pode aplicar, explorar e direcionar para a área que a gente está trabalhando. Com certeza. Quais são as suas, Urias, hoje como vereador na Câmara de Santarém, quais são as principais bandeiras que você defende por lá? Olha, bandeira, foi uma coisa que eu demorei, que a gente veio novinho, a gente não tem a bandeira e tal. Rapaz, eu quero atender todo mundo, né? O pensamento da gente, mas não é possível atender todas as demandas. A gente vê as diversas necessidades na nossa sociedade e a gente se dedica, sim, a cada uma delas. Mas o foco principal, para mim, é o desenvolvimento econômico. É onde a gente vai conseguir dar condição para eliminar a maior parte dos problemas que nós vivemos. Se a gente trabalhar e unir forças no desenvolvimento econômico da nossa região, que engloba turismo, comércio, mas principalmente o primeiro setor. Geração de emprego e renda, né, cara? Eu posso dizer o primeiro setor e a cadeia produtiva do agronegócio. É o principal. Se a gente conseguir dar oxigênio para isso, a gente consegue resolver a maior parte dos problemas do nosso município. Desemprego, falta de recurso no município para melhorar o municipal. Nós conseguimos atender vários segmentos só trabalhando em cima desse primeiro setor. Porque se o dinheiro está na mão do cidadão, ele compra mais e a economia gira, a prefeitura arrecada mais, né? É verdade. Aí tem o recurso, ele permanece dentro do município. Que a gente compre tecnologia, sim, a gente vai estar comprando de fora. Mas o alvo é que a gente possa comprar menos e vender mais. Tá na tua casa, tu ganha 5 mil, 2 mil, sei lá, um salário. Então você começa a comprar, vai diminuindo o dinheiro. Vai chegar um momento que você comprou tanto que ficou sem recurso. Aí você fica desesperado. Então o município do mesmo jeito. Município sem recurso, sociedade fragilizada. Sociedade fragilizada, desemprego, prefeitura impossibilitada de fazer porque não tem recurso. A prefeitura é a maior empresa que nós temos no município. Se a prefeitura não tiver recurso, meu irmão, tá difícil, fica difícil, né? E é o que acontece, eu digo que não tem recurso suficiente para atender um município do porte e da expectativa que tem o município de Santarém. O terceiro maior município do estado, né? Isso. É um município muito grande. Você é o primeiro mandato seu como vereador, e aí eu sei que vem muita expectativa quando se entra, vou fazer aquilo, vou fazer desse jeito. Qual foi assim não uma frustração assim, mas algum momento, caramba, não é bem como eu pensei. Já teve isso? Olha, tem, porque a gente lida com pessoas, e as pessoas elas têm ânimos diferentes, têm sonhos diferentes, a gente respeita cada visão, cada projeto. É a questão que você falou sobre a questão da bandeira. A gente pode estar levantando essa bandeira. E o meu alvo é que
o nosso efetivo legislativo, lá, os nossos colegas, os 23, contando comigo, a gente abraça essa causa, porque é uma causa muito importante. Mas tem causas diferentes, tem bandeiras diferentes que o pessoal levanta. Então, a gente respeita. Eu não vejo dificuldade alguma. Eu acredito que, se eu posso dizer, a maior dificuldade que a gente pode enfrentar pela frente é a falta de entendimento do propósito. Não é? Por que, que a gente faz o que a gente faz? E por que, que a gente luta a causa que a gente luta? Então, às vezes, por não haver entendimento do teu propósito, daquilo que você está fazendo, aí há certa resistência. Pode haver resistência dentro da casa, pode haver resistência dentro do gestor municipal com relação a essa harmonia que a gente fala. Eu espero que isso nunca aconteça, mas a gente está sinalizando. O que acontece é o seguinte, às vezes a gente quer só resolver coisas que são pontuais e que a gente já tem um recurso para aquilo. Mas se a gente não cavar e mostrar que existem sonhos maiores, nós não vamos encontrar recursos maiores para atender esses sonhos. Se a gente atender só aqueles sonhos, aquela realidade que nós temos, eu tenho uma necessidade de R$10 aqui, então eu tenho R$100, eu posso atender essa necessidade. Mas se eu tiver uma necessidade de R$1.000, eu tenho R$100, então eu tenho que entender que eu com R$100 eu não atendo uma necessidade de R$1.000. Eu tenho que buscar recursos, eu tenho que reunir, eu tenho que dialogar, eu tenho que procurar maneiras de atender aquela necessidade. E Santarém não está mais num porte de resolver necessidade com o recurso que tem. O porte está muito alto, a necessidade é muito alta, a aflição é muito grande, o recurso que nós temos é pequeno. Então nós temos que cavar possibilidades. Aí entra deputados estaduais, através de emenda, através de convênio, através de parcerias. Aí sim nós precisamos de parceria. Precisamos de gente para nos ajudar. Entende? Então aí nós contamos sim com o legislativo lá na Lepa, com o deputado federal, com os senadores, e aí com os ministérios também, com o governador. Contamos com a presidência da República, então tudo isso é importante para que venha a somar força e dê condição e qualidade de vida para um desenvolvimento econômico da nossa região. Nós precisamos. Com certeza. Como é que você vê a questão de esquerda e direita hoje no contexto nacional? Assim, eu sou assim, mais um cara muito analítico, sabe? Olha, eu tenho um braço esquerdo e um braço direito. Eu não posso cortar meu braço esquerdo e ficar só com o meu direito. E nem posso cortar meu braço direito e ficar só com o esquerdo. É importante o debate. É importante a contradição. Porque às vezes, embora a gente pense que a gente esteja certo no posicionamento da gente, a gente precisa ter alguém para contrapor aquilo lá. Porque a contraposição, ela gera reflexão, né? Ela gera o pensamento. E é isso que nós precisamos refletir e pensar em melhores possibilidades de atender a nossa população. Agora sim, não sou extremo para um lado, não. Uhum. Como é que você vê a questão desse extremismo? Que às vezes tem, tanto de um lado como do outro, tem um poder muito arredio, pessoas que são muito agressivas. Como é que você vê essa situação? Olha, eu vou falar com sinceridade aqui. Todo extremismo para mim não é sabedoria, é loucura. A gente não consegue, porque vai ter um momento que a gente vai ter que ceder. É um grande casamento. Casamento é uma abnegação. Então, eu tinha vontade de fazer tantas coisas, de ir para ali, para cá, para acolá. Mas hoje eu tenho uma pessoa que eu presto conta. Seria a minha esposa. Estou usando o exemplo de um casamento. Então, eu já não posso fazer qualquer coisa. Eu não posso levar ao lado extremo de só exercer meu livre-arbítrio. Eu tenho que combinar o meu livre-arbítrio, meu poder de pensamento, de decisão de fala, com o poder de pensamento, de decisão de fala de outra pessoa. Então, aí é importante ter os lados opostos. Mas o extremo, ele prejudica. Até porque a pessoa, como você falou, a pessoa precisa ceder em algum momento. Porque a todo vida, extremo torna-se extremamente ditador. É esse que é o negócio. Sempre, assim como na vida comum e na política, uma hora você perde, uma hora você ganha, uma hora você precisa ceder. Se isso não tiver, fica mais difícil. É aquela história. Eu te tem um texto que fala, assim, é um texto de um filósofo, não estou lembrando qual é, mas olha, eu posso até não concordar com o que você diz, mas eu defenderei até a morte o teu direito de te expressar e de falar o que você pensa. E nisso tem que haver respeito. Acho que a palavra, Jonas, é respeito. Embora você pense divergente, ao contrário do que eu penso, eu te respeito pelo que tu pensas. E eu vou fazer, sabe o quê? A história do catar a espinha e comer a carne. Eu vou buscar dentro do que tu falas, dentro do que tu acredita, do teu posicionamento, algo que seja em comum. E eu vou defender essa síntese. Eu posso abolir a antítese, mas eu vou defender essa síntese. Então isso é importante num diálogo, porque eu posso não concordar com as 10 falas que tu tiveste, mas, poxa, se uma foi relevante, uma está perto do que eu acredito, cara, eu vou trabalhar em cima dessa uma fala contigo.
E isso, para mim, é produtivo, isso, para mim, ajuda a sociedade e a gente resolve muitos problemas com isso. Se a gente se resumir bem, a palavra política, ela significa o bem comum, né? Bem comum. Então, como é que você vai fazer o bem comum se você está sendo extremo só com o seu lado, né? É. Só é a sua palavra que vale, a do outro não vale. Tu me perguntaste, não sei como é que está o nosso tempo aí. Tem tempo? Tem bastante. Tem tempo. Tu perguntaste sobre a bandeira. Eu queria falar sobre a segunda e a terceira bandeira. Pode falar. A terceira é o esporte. Para mim isso é importantíssimo. A segunda é o meio cristão. Defender o cristianismo. Essa é a nossa bandeira, né? Então, estar perto das pessoas que professam fé em Deus. Nós temos agora... Desenvolvimento econômico, esporte e... Isso, porque os cristãos, de uma forma geral, eles desenvolvem um trabalho social muito grande. O que nós queremos, pelo menos é o que tem que estar no coração de cada político, de cada pessoa que exerce a representatividade. Porque eu vinha falando, quem não gosta de pessoas, quem não ama pessoas, não serve para a vida pública. Porque vida pública a gente reúne, a gente atende, a gente está todo o tempo lidando com pessoas com as diversas necessidades. Então a igreja hoje, a igreja cristã hoje, ela presta um excelente serviço para a sociedade. Ela ajuda a pessoa a sair do vício, ela ajuda casais que estão separados, crianças, reposiciona. Então isso gera comunhão, entrosamento, se reúne em comunidade, sabe? Estão fazendo preces, orando, colocando diante de Deus as causas, pedindo para que mude a realidade do nosso município. Então fazem um trabalho brilhante. E às vezes não é reconhecido, às vezes não é notado. Então a gente precisa verificar e dar honra a quem honra merece nisso. E nós vamos ter a Marcha para Jesus, que vai ser dia 7 de... Está próximo, não lembro da data exata. 7 de junho, né? Tá 7 próximo, de junho, já. Marcha para Jesus. E agora, dia 15, nós vamos ter uma sessão especial em prol da Marcha para Jesus. Legal, maravilha. Lá na Câmara, dia 7 às 15 horas. Então nós convidamos você às 15 horas, dia 15 deste mês, lá na Câmara Legislativa, vamos ter uma sessão especial em prol, em favor da Marcha para Jesus. As pessoas, nos melhores momentos de sua vida, né, quando elas estão muito sofridas, abaladas, com expectativa ruim na sua vida, para onde é que elas correm logo? Muitas vão para a igreja, né? Igreja, para Deus. Para Deus, né? Então, esse suporte realmente é importante para a vida do ser humano, com certeza. Nós precisamos de Deus, Jonas, o tempo todo, tanto nas dificuldades como está sendo favorecido. Sem você Deus, tá ninguém chega em lugar nenhum, né, cara? Você pode estar muito bem, você está precisando de Deus, sempre vai precisar. Ele é o teu Criador. Não é? É um pensamento, a fé que eu tenho. Eu não sei se nem todos têm essa mesma fé, mas é que nós precisamos diuturnamente, estando bem, fisicamente, materialmente, mentalmente, ou não. Mas às vezes o que acontece é às vezes por desespero, por angústia, as pessoas buscam numa aflição, numa doença, numa necessidade. Não importa como busca, o importante é que busque. Essa que é a verdade. É verdade. Urias, estamos aqui fazendo essa rodada com os vereadores de Santarém, né? Está se aproximando aqui o aniversário da cidade. E Santarém vai completar 364 anos. Que mensagem... Como é que você vê Santarém? Santarém como santareno, né, cara? Eu nasci em Santarém, vivi até os 5 anos de idade na cidade de Prainha, e dos 5 anos de idade Santarém. Me desenvolvi aqui, comecei a amadurecer aqui, então andava pelo centro comercial, eu via as senhoras de idade, os senhores, os casais, colocavam aquela cadeira na calçada, né, e conversavam, a gente passava por lá, eu estudava ali no Frei Ambrosio, depois por Rodrigo dos Santos. Pouco, né? Hoje, e quando a gente olha o passado de lá para cá, a gente vai ver o tanto que mudou, o quanto nós precisamos de segurança pública. Santarém precisa de vários presentes, essa que é a verdade. Nós precisamos melhorar a condição de atendimento da nossa saúde. E eu sei que isso é uma das pautas do nosso prefeito, já conversou conosco sobre isso, que é um dos alvos, onde ele está mirando com mais força a questão da nossa saúde. A questão da segurança pública, isso é muito importante, né? Fazer o enfrentamento, o combate às drogas, dar condição, melhorar a qualidade educacional do nosso município, tanto as escolas municipais como também as escolas estaduais, dar mais condição, porque sem educação não vai. Então, Santarém é uma cidade belíssima, essa é a verdade. A população, nós somos hospitaleiros, nós demonstramos confiança,
a receptividade, a fé no ser humano, há momentos de comunhão e cortesia que a gente faz. Assim, tem o hábito de se comunicar, de dar bom dia, boa tarde, boa noite por onde passa e dar valor ao ser humano. Muita gente que visita a nossa região e visita Santarém, talvez eu estou falando com algumas pessoas que mudaram para Santarém, porque amaram aqui o local. Não só a questão do desenvolvimento econômico em si, mas eu vim ficar só 3 dias aqui. Olha aí. 20 anos, né? A população. Então, o que eu poderia dizer, sabe, para o povo de Santarém? Olha, continuem acreditando. Dias melhores virão, eu tenho certeza. Mas para isso nós precisamos unir força, para que nós possamos realmente combater esse bom combate e, principalmente, garantir esse desenvolvimento econômico que nós tanto precisamos. E aí você gosta tanto da cidade, né? Santarém representa muito para você. E como é que é para te estar representando as pessoas agora da cidade? Isso tem importância na tua vida? Qual é a importância disso para ti? Eu fui presenteado, Jonas. É a área que mais eu gosto, é lidar com pessoas, cara. Quando eu recebi o resultado das urnas, né, cara? Quando eu vi 3.523 votos, eu digo, meu Deus... Eu fiquei, porque geralmente a gente olha números, né? Eu olhei e digo, pô, são 3.523 pessoas, cara. 3.523 pessoas que confiaram e acreditaram no projeto. E isso me passa um sentimento de responsabilidade gigantesco, cara. Eu tenho que me desdobrar. Me desdobrar e fazer aquilo que o pessoal espera que eu faça. E fazer essa representatividade com qualidade, com responsabilidade, levando a sério as necessidades da população. Cada pedido, cada aflição, cada menção de necessidade para mim é importante. Foi por isso, Jonas, que eu saí de casa em casa. Por isso que eu bati de porta em porta. E é por isso que hoje eu faço o vereador na minha casa, porque eu quero estar junto. Dá para estar em todas as casas? Não dá. Mas quem geralmente nos convida, a gente vai. E não importa como é a cozinha, o que é que vai ser preparado, sabe? A gente já fez vatapá, já fez tacacá. O importante é estar junto ali, sentindo a energia. Aquele momento ali, né? Sentindo a pessoa, sabe? Isso é importante para mim. O que você espera como é que você vê Santarém daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Olha, eu tenho uma expectativa tão grande que o que depender de mim, eu acredito que não é só de mim, mas de vários outros parlamentares e da gestão pública, que a gente possa fazer um trabalho que atenda a população e dê expectativas e materialize os sonhos de termos essa cidade, não só acolhedora, receptiva, mas uma cidade com possibilidade de desenvolvimento social, em que seja aplicada a justiça social, que as famílias tenham fonte de renda seguras, e que possam ter alimento na sua mesa. Jonas, o feijão, o arroz. A gente está falando de uma coisa bem básica, mas carne, muitas não tem nem o básico. Né? A carne, o açaí, né? O açaí, que é o nosso açaí. Cara, que a gente possa ver segurança. Eu tenho essa expectativa, esse sonho. Eu sei que isso, Jonas, é possível, cara. É possível, mas o trabalho ele tem que ser conjunto. A população não pode esperar só pelos vereadores. A população tem que ir para cima daqueles que representam lá naquela casa legislativa, que é a casa do povo. A Câmara Legislativa é a casa do povo. A população tem que ir para cima, tem que acompanhar e tem que cobrar. A população é o principal fiscal do desenvolvimento econômico do nosso município. Então, eu sonho também em a gente conseguindo modificar alguns dispositivos dentro do Código Florestal, porque eu entendi a aflição que a gente passa, modificando esses dispositivos. A lei é boa, a lei é muito boa, mas tem alguns dispositivos que estão atrapalhando, ou seja, bloqueando o desenvolvimento da nossa região. Nós estamos ficando só corredor de fora, onde vem muitas carretas, vem muitas barcaças carregadas de grãos e tudo mais, desemboca aqui no porto, porque é um dos portos principais para a Ásia e a Europa, né? E nós ficamos a ver navios, os empregos ficam tudo lá. Entende? A nossa população fica só vendo. Nós estamos, parece assim, na época quando o Brasil foi colonizado por Portugal, eles davam os espelhinhos para a gente se olhava no espelho, se achava bonitinho e levava as nossas riquezas. É bacana você ter um espelhinho, um espelho. Você se olha, você se admira e tudo mais, mas aí por trás estão levando as suas riquezas. Essa riqueza tem que ficar aqui, ela é nossa.
Ela é nossa. E se nós não brigarmos por isso, eu pergunto quem vai brigar. Então nós precisamos, aí eu falo com a população agora, é muito importante a gente entender o que está causando o desemprego e a falta de alimento na sua e na nossa mesa. Se chama o primeiro setor nosso que está impedido de produzir para que nós possamos ter um desenvolvimento de qualidade, um desenvolvimento econômico que alavanque, que favoreça e que faça crescer a nossa região e o nosso município. Eu sonho com esses dias aí. Tá. Se você fosse prefeito por um dia, o que você faria? Que pergunta, né? Uma responsabilidade muito grande. Eu sei que essa responsabilidade ela pesa sobre os ombros do nosso prefeito Zé Maria Tapajós, mas eu acredito que eu levantaria primeiramente uma reunião com todos os secretários e ouvi-los. Eu falei uma vez com o nosso prefeito, ele não se importa de eu falar que eu disse... Tu és da base, né? Prefeito, o senhor é meio campo. O senhor recebe a bola no peito, bota no chão e distribui. E depois você vai ver o que o jogador que recebeu a bola vai fazer com aquela bola. Esse é o acompanhamento. Então você recebe a demanda, bate no peito e distribui para as secretarias. E as secretarias você precisa acompanhar para ver o que as secretarias estão fazendo. Então, sendo prefeito, reunia com os secretários e traria, sim, pessoas expertas em desenvolvimento econômico para conversar e ver possibilidades jurídicas, um corpo jurídico para verificar possibilidades de nós destravarmos o que nós precisamos destravar para que haja o desenvolvimento, no caso do primeiro setor. Abrir mais espaços, aumentar ou diminuir essa reserva legal de 80, parece assim meio utópico, mas para 50, em que nós tenhamos possibilidade de 50% de áreas para a gente cultivar, para a gente plantar, para a gente produzir e dar essa possibilidade para a nossa população de ter emprego, de ter felicidade. É isso que eu penso, sabe? Legal, é só um dia, será que dava para fazer isso tudo num dia só? A reunião daria, né? É isso aí, é isso aí. E a dona Sandra? Mãe. Mamãe é empreendedora, né, cara? Muito focada na padaria. E não para, né, cara? Nós falamos para ela, mãe, você não quer se aposentar? Eu disse, não, meu filho, eu gosto disso. Eu penso assim, sabe, que a melhor coisa para o ser humano é ele se tornar pertencente a algo. Então, para que alguém possa pertencer a algo, é necessário que ele contribua com alguma coisa. Ou com trabalho, ou com recurso, ou com entendimento, ou com ideias. Aí a pessoa se sente pertencente. E quando tu te sentes pertencente a alguma coisa, tu te tornas produtivo. Então, eu penso que isso é muito importante, até os nossos santarenos da terceira idade, que a gente consiga, sabe, desenvolver mecanismos para colocá-los no mercado de trabalho, desenvolver uma atividade, porque isso traz saúde mental. Isso desenvolve. A mamãe é um tipo desse... inspiração. É uma inspiração desse tipo da pessoa da terceira idade que está produzindo, está contribuindo, sabe, está reunindo com pessoas, está decidindo, está ouvindo. Então, ela tem muita força, ela é uma inspiração, um exemplo. E nós tivemos recentemente Dia das Mães, né? Foi? E aproveitar para dizer parabéns a todas as nossas mamães do município. Isso é bom, né? Com certeza, com certeza. Você falaste que não tinha inspiração na política, nunca te imaginou assim, Urias. Mas assim, a tua família já tem uma tradição política, né? Isso já vem lá do município de Prainha. Nosso avô ele foi vice-prefeito lá e política já viu. A política, quanto mais interior mais se evidencia a perseguição política, né? Porque existem os partidos, sim. Eu não digo nem que seriam inimigos, mas seriam adversários. E tem muito isso. Aí viemos para Santarém, ninguém pensava em nada disso. De repente brota no coração do João. Aí o João começa a conversar e vai devagar, vai contagiando todo mundo e a gente vai entendendo a importância que tem. E veio do mais novo para o mais velho. Né? A gente conversava, eu com o Samuel, o João, em reuniões assim, de panificação. Eu dizia, mano, a gente vai, Deus está abençoando, a gente vai prosperar, a gente vai crescer, vai evoluir, mas depois que tudo isso acontecer, vai ficar só nisso. Que graça vai ter? E quem está me ouvindo sabe muito bem, você tem uma lancha, você tem um carrão, você tem uma empresa, você tem recurso, tem uma casa luxuosa. Que felicidade há, Jonas, em tu ter todo o alimento do mundo na tua casa e do teu lado está passando fome. Verdade. Que felicidade há eu olhar pela janela do meu apartamento e ver gente padecendo de necessidade, sem recurso, com fome 2 dias. Daí foi uma coisa que nós começamos a conversar. A gente precisa transformar isso em algo social. A gente precisa ter participação na sociedade. A
gente precisa desenvolver isso que a gente tem no nosso coração, que é o amor. A gente precisa praticar isso, tornar prático. E só assim, sabe, Jonas? Não só o nosso coração, mas eu creio que o teu e de várias outras pessoas. Se a gente se unir, a gente se ajudar, a gente consegue muitas coisas. Você que está me ouvindo aí, você pode até escrever o que eu estou falando aqui. Perto da tua casa, eu tenho certeza que deve ter gente passando fome. Fique atento. Deus vai te usar. Deus abençoe. E a política, assim, ela é um caminho que você tem mais possibilidade para trabalhar, né? Porque na vida Isso. comum, a pessoa até pode ajudar, mas ela tem um recurso que se ela fizer tudo isso, daqui a pouco ela pode não ter nada. E na política ela consegue criar leis, criar políticas públicas que consegue ajudar até mais pessoas, né? É uma ferramenta fantástica. Ela bem usada, ela tem um poder muito grande. Eu acredito né? que é uma das maiores, se não for a maior ferramenta, né, para alcançar essa satisfação Com certeza. da Com população. certeza. Né? Urias, a gente faz um bate-volta aqui, um ping-pong. Meu Deus. Resposta rápida, sem pensar. Sem pensar, será que eu vou conseguir? Bora lá. Um lugar em Santarém que você ama muito. Um lugar que Santarém que você gosta de ficar, que acha legal. Né? Eu gosto de Alter do Chão, gosto muito de Alter do Chão. É o Terra do Chão. Alter do Chão. Um prato que não pode faltar na sua mesa. Eu posso dizer? Pode. Eu gosto muito de arroz, feijão e ovo frito. O básico, né? Basicão. Um vereador ou uma vereadora parceiro na Câmara. Tem vários lá, mas eu posso dizer certamente a Elita. Elita é uma parceira. Um político que te inspira. Olha, por eu conhecer e ter proximidade, sou até suspeito de falar, né? Mas é o João. O João é um camarada que ama Santarém e ama o que faz. Se você não fosse político, seria o quê? Olha, esse contexto social de ajudar as pessoas para mim é muito bom. Eu estaria na rua, como sempre fiz, ajudando pessoas necessitadas e por onde a gente sempre andou, a gente sempre fez isso. Um medo. Na realidade, eu perdi todos os medos quando eu alinhei minha vida com Deus. Meu medo era de morrer e perder a minha herança. E graças a Deus eu alinhei. Um sonho que ainda não realizou. Eu tenho tantos sonhos, cara. Mas eu acredito, eu tenho estado meio focado em Santarém, nas pessoas. Eu gostaria muito de ver as famílias santarenas felizes. Isso para mim, dentre outros sonhos, para mim seria muito bom. Parece meio político demais, mas fora o contexto político, eu tenho andado bastante e eu tenho sentido na pele o que as pessoas têm sentido. E isso me move, me comove, me faz, sabe, agir. Eu gostaria de ver Santarém ser, na prática, o potencial que ela já é nos nossos pensamentos. Maravilha. A gente quer te agradecer, parabenizar aí também pelo trabalho aqui, por ter sido eleito, né, por estar fazendo esse trabalho lá na Câmara, né? Você disse que pretende seguir com a sua demanda aí junto com a população. Parabéns aí pela vitória e obrigado por ter tirado esse tempo para bater um papo aqui com a gente. Obrigado, Jonas. A Voxcast, né? Voxcast. Obrigado a todos que estão nos assistindo aí. Que Deus abençoe. Também quero agradecer, porque tu falaste, né? Foi eleito a todos que depositaram a confiança para eleger o Urias Pingarilho para ser representante e parlamentar naquela casa legislativa. Tamo junto. Antes da gente encerrar aqui, quais são as tuas considerações finais aí? Abre teu coração aí para do Urias Pingarilho aí. Eu vou. Pingarilho da onde é que vem? Portugal. Olha aí, é nobre. Portugal. Considerações finais. Olha, eu agradeço a Deus a oportunidade, né, e a porta aberta aqui na Voxcast. Então, eu presumo que eu posso também motivar e incentivar as pessoas que trabalham no jornalismo, na mídia, que abram as suas portas e mais espaço para ouvir, para conversar, para um diálogo com as pessoas, principalmente os parlamentares e população também. Que a gente possa trazer uma resposta positiva,
trazer instrução e direcionamento. Então, se eu posso fazer uma consideração aqui, é o que mais está permeando o meu coração, é que se voltem, façam orações a Deus pelo nosso município, pela nossa população, e que nós possamos unir forças para que a gente possa discutir, né, através dos nossos representantes, deputado federal, senadores, discutir dispositivos dentro da Lei 12.651 de 2012, o nosso Código Florestal. A gente precisa de oportunidade. Santarém precisa ser respeitada e precisa de oportunidade. Precisa ser levada a sério a nossa região e o nosso município com relação a desenvolvimento econômico, porque nós temos clima, nós temos solo, né, nós temos água, recursos hídricos, e nós temos gente capacitada para trabalhar e temos gente querendo oportunidade, né? Querendo oportunidade de desenvolver conhecimento, habilidades. E isso é importante para todo o nosso município. Então, essas Legal. são as nossas considerações, Jonas. Obrigadão, obrigadão. Ó, para você que ficou aí até agora, um forte abraço. Pega esse vídeo aí, compartilha, deixa teu like. Hoje recebemos aqui o vereador Urias Pingarilho, mais uma vez aí. Muito obrigado, a gente sabe das tuas obrigações, mas tu tirou esse tempo para rebater esse papo aqui com a gente. A nossa audiência agradece muito. Um forte abraço, até a próxima.